Vamos a Ti. Abrimos o nosso coração, Senhor, como aqueles que ouviram o Seu chamado. Por isso estamos aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus, a Sua graça e misericórdia nos alcançar. Nos esvaziamos nessa hora, para que o Seu Espírito venha nos falar. Cubra-nos com Seu sangue. Purifica-nos, Senhor. Tire nossas fraquezas, nossas limitações. Renova dentro de cada um de nós um espírito cheio de entendimento, para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui para Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Encabeça essa reunião. Conduza essa reunião. Abrimos o nosso coração a Ti. Agradecemos ao Senhor pela Sua graça, que mais uma vez nos alcançou. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Bom, irmãos, nós já estamos acompanhando a conferência, né, internacional ocorrida lá em setembro. Então nós estamos nesse quarto volume aqui do Alimento Diário. Provados e aprovados por Deus. É o título aqui, né? O subtítulo do Alimento Diário, o tema do Alimento Diário. E nós vamos dar a mensagem 13, a primeira semana desse Alimento Diário. O título é só uma orientação, né? Introdução às epístolas de Pedro, porque nós encerramos primeira, segunda, terceira epístolas de João e vamos entrar nas duas epístolas agora de Pedro. Primeira e segunda de Pedro. E aí, o versículo, né, que pedi para os irmãos abrirem, é o capítulo 1 aí, versículo de número 1 e 2. Nós vemos um posicionamento muito forte, que a gente precisa atentar para isso. A Bíblia, ela nunca nos direciona pela posição, mas sim pela função. Deus, aí, ele faz um chamamento para cada um de nós como filhos dele, para vivermos e andarmos na presença dele, mas não empenhados numa condição natural e nem na capacidade natural, mas é naquilo que ele pode fazer por meio de cada um de nós. Por isso, quando a gente vê um tema, um título ou uma palavra como essa aqui, ó, vamos lá, por favor, eu vou ler nessa versão aqui, os irmãos vão acompanhando, porque essa versão aqui em King James é um pouquinho diferente, mas ela nos ajuda a algumas palavras, né? Então, serão os versículos 1 e 2 aí, ó. E aí começa assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Versículo 2: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Senhor Jesus. Quando ele fala aqui de peregrinos dispersos, isso aqui está bem relacionado com a situação ocorrida na igreja de Jerusalém, onde os cristãos ali foram perseguidos e saiu crente para tudo enquanto é lado, fugindo da perseguição. Então houve grande perseguição no início da igreja. Os cristãos eram extremamente perseguidos, assim como os apóstolos foram, e foram martirizados. Hoje a gente vive uma esfera diferente. Não são tão perseguidos assim. Não pela agressividade das autoridades e tudo mais. No país que nós vivemos. Se for para outros lugares aí, Oriente Médio, esse trem aí, o negócio lá é meio complicado. Se for pregar o evangelho lá, dá problema. Nos Estados Unidos, se vocês terem ideia, a gente não pode fazer igual faz aqui no Brasil. Você bater na casa de uma pessoa lá, costuma chamar a polícia para você. Pode estar com Bíblia, pode estar de joelho, orando, eles vão chamar a polícia. Lá tem certas restrições, né? Mas aí, o primeiro aspecto aqui, que a gente vê, quando é mostrado, não a característica do Pedro, mas para quem está escrevendo? Para quem esse chamamento foi feito? Aí o versículo fala assim: aos eleitos de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Quem escolheu vocês? Isso nós temos que ter com uma segurança muito forte. Só tem duas esferas nessa terra. Onde Deus e a outra do diabo. Onde Deus reina e onde o diabo governa. O mundo jaz no... Pronto. E ainda João nos ajudou, né? Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas a gente ouve falar isso por aí. Vocês já viram isso no outdoor?
Alguém avisa? No aeroporto, nem pensar, não é mesmo? O mundo está aí para seduzir, enganar e te distanciar cada vez mais de Deus. E vai fazer de tudo quanto é jeito para te distanciar. Do quê? Do chamamento que Deus fez para você. A humanidade hoje está iludida. É fácil a gente ver a humanidade hoje. Esses períodos aí, janeiro, dezembro, que vem aquela encrenca do Papai Noel, depois vem Ano Novo, adeus ano velho, feliz ano, aí já vai, parece aquela história, eu não sei se vocês já viram uma história, uma vez eu vi um filmezinho, tinha um cara que vai com a flautinha na frente, e os ratinhos vão atrás dele, aí leva todos os ratinhos para morrer. Só que o rato é um animal irracional, e nós? Então, é muito sério. Eu estou usando aqui parábolas para ficar mais leve. Que se a gente abrir mesmo, assusta. E as pessoas hoje não querem a verdade. Conhecereis a verdade vos? Quem quer ser liberto? Se gosta de engano. Papai Noel é a maior mentira do universo. Tá aí. Aí tem presente, tem isso, tem aquilo outro. Eu tô sendo muito claro, sabe, irmãos? Porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que amanhã você tenha que ouvir, aliás, tem que ouvir isso hoje. Porque amanhã eu não sei se vai estar ou eu vou estar aqui. Até então nem era para eu estar aqui. Era para eu estar na conferência. Mas aí Deus fez um negócio de cabeça para baixo e eu estou aqui. Então nós precisamos atentar para o que nós estamos ouvindo. Aí só para voltar aqui na epístola de João, primeiro versículo lá, 1 João. Senão nós vamos ficar iludidos, enganados. Vivendo como um fantoche. Levado para lá, para cá, por várias mentiras, vários enganos, e vamos esquecer da nossa realidade. Como aqui nós acabamos de mencionar, que nós somos eleitos de Deus, somos filhos de Deus, recebemos a vida de Deus, temos a presença dele dentro de nós, temos o poder dele em nós. Então como é que nós vamos viver? Precisamos viver como tais, né? Então aí o versículo 1 fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, os próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui fala a palavra da vida. A palavra de Deus, ela tem um único objetivo, produzir vida, e vida em abundância, mas é a vida de Deus, não é para engordar a nossa alma, não é para acariciar a nossa alma. Deus quer fazer alguma coisa conosco. Aí quando a gente voltar lá em Pedro agora, de novo, aquele versículo que nós acabamos de ler. Agora nós vamos pular para o 2. Olha bem o arranjo, a soberania de Deus aqui. Aqui é descrito para nós aqui a obra do Deus triuno em favor de cada um de nós aqui, a obra do Deus triuno. Primeiro, escolhidos, aos eleitos de Deus, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, a soberania de Deus Pai. Olha quem fez esse arranjo. Para você estar nessa reunião essa noite. Esse arranjo foi para isso. Talvez teria outras opções, mas Deus usou de misericórdia. Agora, cabe a você ver se é misericórdia de Deus ou não. E aí, então, a primeiro arranjo é esse aqui, a misericórdia de Deus, a presciência de Deus Pai. Aí vem, pela obra santificadora do Espírito. Então, primeiro teve o arranjo do Pai, aí vem a obra do Espírito agora, para dentro de nós. Nenhuma outra coisa entra dentro de você, somente o Espírito. O Espírito Santo. Até o diabo, ele atua numa pessoa, mas ele atua de forma limitada. Porque quando você ora e expulsa dessa pessoa, ele sai fora. Ele não fica lá. Mas o Espírito Santo não. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E entrou, não entra mais nada não. Não tem jeito mais de sair. Está selado. Lá no coração, Deus foi lá e fez assim, selou. Esse é meu.
Acabou. Você não vê nada, mas os demônios sabem que você não é de qualquer jeito mais não. A sua casa, a sua vida, a sua família não é mais de qualquer maneira. Porque foi selado. Deus fez a obra, selou. E aí vem um outro aspecto prático para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, é um viver consagrado, um viver santificado, um viver purificado pela direção de Cristo, encabeçar de Cristo. Irmão, se Cristo não encabeçar você, eu sempre lembro dessa mensagem, porque o Celso é que sempre fala, foi uma vez ele liberou uma mensagem falando desse aspecto, que o desejo de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Toda vez eu lembro disso, esse aspecto. Irmão, se Cristo não encabeçar você, acabou. Você acha que religião vai resolver? Você pode fazer o que for. Se Cristo não te encabeçar, e é Ele que conhece o nosso coração. Ele que sabe da nossa condição. É Ele que pode nos socorrer, não tem mais ninguém. Eu estou com a minha esposa há muitos anos que a gente conhece, tem um século, um monte de coisa. Mas quem conhece? E eu? Irmãos, é isso aí. A gente acha. E o pior que é isso, é uma confiança que a gente tem. Então assim, aí parece assim, não, já sei disso. Sabe nada. Na hora que a gente menos espera, esqueceu tudo. Aí vamos lá, em Mateus, vamos falar do Pedro um pouco aqui. Melhor falar dele do que da gente. Pedro é bom demais. Pedro, a pancadaria que ele tomou ajudou demais a gente. E ele não foi escolhido de qualquer jeito não, irmão. Mateus capítulo 4, tá? O Pedro, às vezes a gente fala assim, não, mas Pedro era doido e tal, mas eram os doidos, ele tem que ser doido, porque se não for, não vai. A coisa não anda. Se for mansinho, não vai. Então Pedro, ele foi um dos primeiros a ser escolhido pelo Senhor Jesus. E a Bíblia, pelo que a gente vê na Bíblia, parece que era o único, assim, parece. Pode ser que tinha outro discípulo lá que era casado, mas o único que tinha sogra era Pedro. Então, pelo menos mencionaram o nome dela aí. Nome não, né? Mencionou ela aí. A mulher estava com febre. Oi? Ele, não, azarado não, Tom. Uai, que isso, azarado? Não, é titular. Aqui, piloto de fuga. Isso é bruto, rapaz. Então aí, ó, Mateus 4, né? Olha o versículo 18, como é que fala, quer ver, ó? E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, né? Então disse Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que aconteceu no versículo 20? Ele, pode ler. Aqui, cá para nós, é doido ou não é? O homem era casado. Vai nós fazer um negócio desse, Tom? Sem pedir permissão. Não, volta, mas fica pelo menos um pouco lá de fora. Ele não, ele aqui, ó. Imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Mas aí, irmãos, veem o quê? Quem que ele estava seguindo? Olha bem. Ali tinha uma esfera de autoridade, de referência, de governo. Quem estava chamando ali foi alguém que recebeu a direção divina da obra nessa terra, de trazer o homem e a humanidade de volta para Deus. Não era uma coisa comum e corriqueira. Por isso que as coisas, quando nós fazemos, nós precisamos atentar para isso. O que nós estamos fazendo é coisa comum, corriqueira. É simplesmente para ocupar alguma coisa, um tempo. Uma mera prática. Nós temos que ter realidade nas coisas que fazemos. E isso é individual e pessoal. Não é eu olhar para lá, é para cá. De novo, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então vocês não preocupem. A bronca está sendo para mim, tá? Não precisa preocupar. A bronca que está saindo é para mim. Eu preciso atentar. Eu preciso ser guardado. Eu preciso ser liberto. É o versículo que me prendeu quando eu me converti. Conhecereis a verdade te libertará. Eu preciso de libertação todo dia. Porque quanto mais tempo e quanto mais situações, a tendência é de acomodar e parar. Mas quando a gente dá liberdade para esse Deus, que tem a presciência a favor de cada um de nós, que nos elegeu, que nos escolheu,
Ele podia ter deixado para lá, vai para o lago de fogo, vai morrer. Mas não, ele nos escolheu. Nos libertou do império das trevas. Tem um monte aí, ó, está caminhando. Mas o Senhor está nos dando a graça também de pregar o evangelho para alcançar a maior parte possível. Meus meninos sempre questionaram isso. Pai, mas vai ter gente que não vai crer, vai ter, filho. Vai ter gente que vai. Você quer entrar no meio também? Quer ir no bolo? Ou quer pular fora? O Senhor tem que usar de misericórdia conosco para a gente sair fora e tomar a nossa posição. Ou seja, assim que o Senhor fez esse chamamento para nós, o que nós vamos esperar? Permissão de quem? Pedro já mostrou para nós aqui que o homem era bruto. Ele nem foi lá na esposa. Ô, meu bem, tem um tal de Jesus chamando eu aí. E aí é o seguinte, eu estou naquele esquema. Vou ou não vou? Como é que eu faço? Ele nem fez isso. Imediatamente, ele tomou a posição dele. De seguir o Senhor. Tem um outro versículo aqui perto, aliás, está mais para frente. João, Evangelho de João, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1. Fala de novo aqui um pouquinho da experiência de Pedro, tá? Ó Senhor Jesus. Ele é igual a Abraão, sabe? Sim. Senhor, né? Uai, tá vendo? Eu não sei não, viu, negão? Abraão tinha essa moral, mas Pedro eu acho que não tinha não. Eu acho que... Então... Abraão, Sara chamava ele de senhor, mas a esposa de Pedro, eu não sei não, mas deixa quieto, né? Deixa quieto, não deu divórcio, tá bom, né? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, ao versículo 40. Aqui é uma passagem onde tinha ali os discípulos de João Batista e os de Jesus, né? Aí um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus, acharam aí o 40? 1:40? Então, eu estou lendo nessa versão, tá, irmãos? Um dos dois, deixa eu ler o 39 aqui, ó. E Jesus disse, vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão. Ele disse, encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ter esse encontro com o Senhor todos os dias. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Senão você vai ficar na morte. Você vai ficar no seu cansaço, na sua condição, na murmuração, olhando as coisas desse mundo, as coisas desse século, e vai esquecer de quem você é. De que você é um eleito de Deus, de que você foi chamado por Deus, de que você foi escolhido por Deus. Então, aí nós precisamos tomar esse princípio para nós. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele e disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Pedro. Né? Aqui quer dizer rocha. A versão aqui fala dessa forma, né? Então o Senhor, ele fez um chamamento específico, direto, e ainda deu uma referência para Pedro, de que ele era uma pessoa, mas agora a coisa mudou. Será que ainda a gente consegue ter essa experiência? Que as coisas já mudaram? Na nossa vida? Ou ainda a gente fica esperando acontecer um terremoto? Alguma outra situação? Voltando lá em Mateus, capítulo 10. Rapidamente aqui. Eu vou ter que filtrar um monte de coisa que tá, irmão, porque senão o tempo não vai dar. Mateus 10. Aqui houve uma mudança também nos discípulos. Eles até então eram discípulos. Estavam sendo instruídos pelo Senhor. Conduzidos pelo Senhor ali no intuito de serem aperfeiçoados. Mas aqui aconteceu uma mudança. Jesus, versículo 1, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são esses, aí tem os nomes dos meninos aqui. Bartolomeu, né? Simão, o Zelote, Judas Iscariote, Judas aí, ele está aí, ó. Ele entrou aqui no negócio aqui.
Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações. Aí ele passa aqui alguns princípios para eles. Ou seja, eles estavam sendo direcionados por quem? Por Cristo. Quem estava direcionando, encabeçando o viver deles? Cristo. Amém. Nós temos que ter o mesmo princípio, irmãos. Cristo ele é o cabeça da igreja. Encabeça o corpo dele, do qual nós somos membros. Se ele não nos encabeçar, tem outro nome na Bíblia? Tem outra autoridade? Tem outro poder? Está vendo? Isso é muito claro. Se Cristo não nos encabeçar, alguma outra coisa vai nos tirar. Os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, as nossas maneiras, alguma coisa vai nos tirar. E nós estamos aqui, ó, provados para sermos aprovados por quem? Por Deus. E eu sei que os homens não vai, eu pelo menos, já tinha tomado bomba há muito tempo por causa de homem. Mas a minha escolha ainda é o meu Senhor. É a vontade dele. É viver a vida da igreja. Quando eu vou na Bíblia, é o lugar que eu tenho. A religião tem um monte de coisa. A internet hoje, irmãos, a internet, ela dá um mundo de coisas. Aí quando fala desses dispersos aqui, hoje o que mais tem é crente na dispersão. Tem crente que parecendo até Avatar. Vai para aqueles cultos que fica assim, ó. Igual Avatar. Quem já assistiu o filme? Eu assisti. E aí fica naquela áurea. Aí terminou o culto, porque, primeiro, que essa palavra não é uma palavra atual, culto é no Antigo Testamento. No Novo Testamento é comunhão e reunião. Por quê? Os irmãos sabem? No Antigo Testamento Deus estava onde? Fora. Então você cultuava ele, está fora, ó. O Espírito do Senhor está sobre, não é isso? Isaías não fala isso não? O Espírito do Senhor está onde? Sobre. E no Novo Testamento? Está onde? Dentro. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o pai, com o filho. Antes da esposa, eu já tenho Deus triunfo dentro de mim. É comunhão. Pronto. Agora, quem vai tirar isso de dentro de mim? Ninguém, irmão. Ninguém nesse universo. Mas eu posso impedir. Não é a mensagem... Nós vimos uma mensagem recente aí, né? Habite ricamente em vós. Pronto. Acabou. A religião quer fazer isso. Os achismos querem fazer isso. Até a nossa própria limitação quer fazer isso. Mas vamos permitir? Senhor Jesus. É isso que nos faz, assim, ter esse espírito de Pedro. Eu fico, assim, tão impressionado, porque a gente vê a ousadia dele. É Mateus 16? Vamos aqui, Mateus 16, está pertinho aqui. Vamos ver aqui. Olha como que Pedro ele é bruto mesmo. O versículo... Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 14. Eu vou começar aqui no 14 e vamos andando aqui. Mateus 16, 14, tá? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista. Vamos ler o 13, porque talvez tenha alguns que não conhecem, né? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou quem? Seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias, um dos profetas. Então eles falaram o que o povo estava dizendo. Vocês imaginam o que tem por aí afora, né? Tem tanta coisa acontecendo aí fora. Eu já falei da internet, né? Então quantas coisas estão acontecendo aí fora? Teve uma vez que nós tivemos que encarar uma parada torta, porque chamaram a gente de seita e de heresia. Aí veio logo para cima de mim. Aí nós tivemos que ajustar. E ajustamos. Com simples, na palavra. Está aqui, ó. Os irmãos sabem o que é seita? Sabe o que é heresia? Vocês têm que saber. Porque na hora que falar com você que você é uma seita, você vai saber por quê. Quando você fala a igreja é minha, isso é uma seita. Porque a igreja não é sua, ela é o corpo de Cristo. E se você domina e fala que é sua, então é propriedade. Fechou. Seita é secção, seleção, fechado.
Você denomina a igreja, é uma seita. A Bíblia não denomina. Heresia, quando você adultera a verdade, a palavra. Adulterou, heresia. Então nós temos que ser fiéis à palavra da verdade. E está claro disso, irmão. Para na hora que vier os trem desse, pôr para correr. Não deixar sufocar. E entender o que foi revelado, a presciência de Deus que foi revelada para nós. Poderia ter revelado para tantos outros. Sabe, na hora que eu vejo isso aqui, quando eu lembro de Mateus 13, que aí na hora que fala assim, ó, muitos desejaram ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo, mas eles não conseguem ouvir, não conseguem ver e nem entender, porque o coração está endurecido. Aí eu lembro daqueles estudiosos, o Papa. O homem estuda a Bíblia, gente. Quantos anos que ele não está naquele cativeiro estudando Bíblia? Não viu a ser bispo, e vai, e aí vai. Quantos estudiosos? A gente depara às vezes no bom café lá, chegam uns lá, eu fiz teologia, ih, lascou, eu não fiz nada. Como é que vai ser que agora? Aí um pouquinho que abre o espírito, aí ó, pum, a teologia foi embora. Acabou a teologia. Na hora que você entra na palavra, irmão, mas o que o Espírito está falando aqui? Eu peguei 2 lá em Cariacica, há pouco tempo, 2 pastores. Teologia, não sei o quê. Foi sangue de Jesus e meu crachá. Eu nem crachá de motorista estava com ele, estava com caminhão ainda. Como é que eu vou fazer agora? 2 pastores? E os da conferência jogar fora. E tudo assim, já chega falando. Eu fiz teologia. Ih, lascou. Não sei o que lá. Pronto. Irmãos, um pouquinho do Espírito. Não conseguem tocar. Não tem revelação. A gente abre aqui e olha, parece que a palavra pula para dentro da gente, né, Tom? E eles não conseguem ver. Irmãos amados nossos trabalham junto com Cena de Bisa, não conseguem ver a visão da igreja. Irmãos amados, irmãos preciosíssimos, que amam a palavra, que amam o Senhor e não conseguem ver. Nós já ajudamos esses irmãos várias vezes, passando por situações, né, de angústia, ansiedade e tudo mais. Mas aí o Senhor abre tudo para nós. Então, aí quando vem essa pergunta aqui, ó, o que eles dizem? E vocês? Agora aí, vamos lá. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí quem que respondeu? É ele. Partiu para cima. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí veja bem, o Senhor pegou no versículo 17, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus, quem revelou a igreja para nós, irmão, foi o Pai, foi Deus. Ó Senhor Jesus. Oh meu Deus. Alguns vão falar assim, foi o irmão Doug. Que irmão Doug, meu filho? Foi o Pai. Quantos que ouviram o irmão Doug não estão aí? O irmão Doug dormiu, eles dormiram atrás. Aliás, nem dormiu, nem sei onde que está também. E aí, irmãos? Mas quem revelou para você? Tá vendo? Ó Senhor Jesus, bom demais, bom demais. Irmão, isso aqui dá pra gente ficar o tempo todo alegre, porque Deus revelou. Ninguém toma de você, porque Deus te deu. Vocês sabiam que se o Senhor Jesus chegasse aqui agora e desse uma capinada em nós, tentando tirar isso da gente, a gente tinha como pegar ele aqui? Falar, Senhor, o Senhor que me deu, ué. Hein, Celso? Ele que deu, irmãos. É óbvio que ele não ia fazer isso. Mas eu estou usando assim, de forma, só para contextualizar um pouco. Aí, eu acho que Pedro empolgou com esse trem. Recebeu revelação. Aí o Senhor passa mais um aspecto para ele, então. Da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja é de quem? De quem? Aqui eu nem vou falar que é de Deus. A igreja é de Cristo. É o corpo dele. É lógico que o Pai está lá. Mas está vendo como que ele fala? Edificarei a minha. A igreja é de Cristo. Pronto, está aí, ó. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos... Então aqui, a autoridade foi dada para quem? Para a igreja.
da qual nós fazemos parte. Somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte da igreja. A autoridade foi confiada a nós. E com que base nós temos essa autoridade? Com base na direção de Cristo. Se ele não direcionar, não tem autoridade. Por isso que muitos batem garganta por aí falando que é isso e aquilo outro, e a gente está vendo coisas horrorosas acontecendo. Coisas horrorosas, muita mistura, muita coisa. Sem encabeçar de Cristo. Aí só nós temos que lembrar só de um seguinte: é lícito que haja escândalo, mas ai daquele que o escândalo vier. Na sequência aqui, depois os irmãos leem, só por causa do tempo eu vou otimizar aqui. O Senhor Jesus começou a mostrar para eles o processo que ele teria que passar para gerar a igreja, que não é fácil. Igual conosco hoje. Seria muito fácil, irmão, a gente ficar aqui de religião. Vem uma pessoa, libera uma mensagem, fala bonitinho, não sei o quê. Aí teria até uns miotes que a gente, para falar para vocês. Aí falava uma palavra bonitinha, suave, vocês iam sair até no tapete vermelho e tal. Mas ia mudar alguma coisa na sua vida? É isso que tem que saber. Está mudando alguma coisa em você? Está transformando o seu viver? O objetivo da palavra é nos santificar, nos aperfeiçoar, para que naquele dia nós sejamos qualificados a reinar e governar com Cristo. Porque senão nós vamos ficar com o menino o resto da vida. E menino só dá B.O. Só dá problema. Mas aí, quando o Senhor passou essa visão para eles, que teria que passar por um processo de sofrimento, passar pela morte, passar pela cruz, aí vem o Simão, que já estava entusiasmado, cheio de, o Senhor já tinha chamado, dado poder, revelação, comissionamento para ele. O que fez? Ai, Jesus. Pedro, versículo 22. Porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo. Tem umas versões que falam reprová-lo. Olha bem, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. Está vendo como que a alma é rápida? Isso era a alma do Pedro. Ele tinha aquele apego natural com o Senhor Jesus ali. Criou aquele a gente poderia assim, eu poderia até falar assim, ele não foi de má intenção. É o coração dele. Não, Senhor, que isso? Nós estamos aqui, vamos te ajudar. Não faz isso não. Não precisa não. Não precisa sofrer não, Jesus. Não precisa esse negócio. Não caça conferência, caça esse trem, não. Caça reunião, não, Jesus. Vai de vez em quando tá bom. Não precisa todo dia, não. Esse negócio de ler Bíblia, não, esquenta a cabeça, não. Não precisa ler a Bíblia, não. Só faz um paliativozinho aí, tá bom. Vamos tranquilo, né? Mas o Senhor pegou e o repreendeu. Como? E virando Jesus, repreendeu a Pedro. Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Uma cilada para mim. Pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então nós temos duas condições que podem acontecer conosco. Ou nós vamos expressar Deus, ou vamos expressar a nossa pessoa natural. O que nós estamos fazendo vai expressar Deus, ou está expressando Deus? É isso que nós temos que atentar. Nós temos que preocupar com isso. Se o que nós estamos fazendo é isso. Se for nossa pessoa natural, irmãos, pode contar. Vai dar B.O. Vai dar B.O. Aí nós contamos com a misericórdia de Deus, porque nós estamos todos passando por um processo de ser aperfeiçoado. A gente tem o poder da palavra para nos santificar, para trabalhar em nós aquilo que é a vontade de Deus. E isso é feito de forma constante. E não existe miojo na vida da igreja. Não adianta não. Pode tentar, mas vai dar problema. Uma hora ou outra vai dar problema. É uma realidade de vida e de viver. Se fosse assim, o Senhor tinha feito tudo rápido. Mas até o treinamento, os discípulos, todos eles passaram por um processo, inclusive o Pedro. Vamos acelerar um pouco aqui. Atos capítulo 10. Vamos lá. Vou dar um pulinho para frente aqui, porque cadê o tempo, tá? Atos 10. Nós estamos falando de um apóstolo aqui que foi muito usado pelo Senhor. Mas chegou num momento que ele deu uma recuada.
Versículo de número 9, o texto começa assim, ó. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Olha bem, ó, tá vendo? Subiu ao terraço da casa para orar. Meio-dia. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um êxtase, um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e as aves dos céus. Segundo a tradição judaica, vocês vão entender aqui para frente aqui que esse negócio aqui é complicado. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro. Então, ou seja, a posição dele estava de passividade. Mandou ele levantar. Então ele estava meio ali acomodado, né? Bem tranquilo ali. Levanta-te, Pedro. Sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor. Olha aonde que ele está. Eu poderia falar assim: não, de maneira alguma, vou comer esse trem, não. Mas ele já fala assim, ó, de maneira alguma, Senhor. Porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Olha só, esse aqui parece que nunca pecou. Versículo 15, contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Irmão, vocês sabiam que onde vocês colocarem a mão e santificar, está santificado? Está puro? Por isso que quando a gente está viajando, igual eu, né? Você para num restaurante, não tem qualquer, de repente o bicho pega naquela cozinha lá, que não tem sombrado lá, ele nem sabe quem está cozinhando. Mas aí, na hora que você pega a refeição, é importante que você consagre o Senhor te guardar. E pode ter certeza, se tiver algum negócio ruim que vai trazer algum dano no seu organismo, o Senhor te guarda. Nós temos que aprender a fazer isso, irmão. Guardar a nossa viagem, repreender os demônios. Igual o Senhor nos guardou, assim, a gente não tinha, eu pelo menos, aparentemente, não tinha nem noção da gravidade do negócio. O problema que deu no ônibus foi o problema que deu naquele ônibus que caiu na ponte. Ele não deu problema, eu não estava numa serra, se estivesse descendo a serra de Garapé. Eu virei ela. A serra de Itaguara, já tinha passado por ela. Mas foi num baixadão. Aí deu certo, a gente já é meio, né, já está mais agitado mesmo. Já, de cá eu já vi um ponto de uma luzinha, então é ali que vai parar. E a direção já estava dura, não tinha embreagem, não tinha freio, não tinha nada. Vou deixar devagarzinho no embalo dele. Aí foi chegando. No último caso eu ia chuchar a marcha ali, eu via o que ia dar. Se jogasse o motor no chão, que fosse, eu não sei o que ia dar não. Mas alguma coisa ia ter que parar ele. Mas aí foi parando. Na hora que diminuiu bem, que praticamente parou, puxei a manete, encostou. Então, irmão, se nós não orarmos, como é que vamos fazer? Bom, vamos continuar aqui. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes. E logo em seguida o lençol foi levado novamente para o céu, enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter. E aí veio, eis que aqueles homens, enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Resumindo o texto aqui, né? Então, estava sendo passado para ele um encargo de pregar o evangelho na casa de Cornélio. Cornélio é gentio. Judeu não dá com gentio. Igual antigamente tinha, né? Os crentes ficavam abrigaiados com 14, que tem tudo, né? Aquela abrigaiada. Não resolvia nada. Não é isso. Agora aqui ele precisou de 3 vezes para ele ser iluminado. Às vezes tem coisa que está na nossa vida acontecendo, o Senhor está querendo mostrar para nós, e nós não estamos querendo ver. Quantas vezes eu precisar? Essa é a pergunta. Bom, ele depois que foi iluminado, aí recebeu o chamamento, foi lá para a casa de Cornélio, pregou o evangelho, e aí, né, o Senhor continuou ali com a obra, mas aqui, no mesmo capítulo, tá? A partir do versículo, deixa eu pegar aqui, olhar direitinho, 32. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Então, ele foi pregar o evangelho na casa de Cornélio. E o Senhor fez uma obra grandiosa que converteram-se.
Só que depois, na hora que ele chega em Jerusalém, para falar desse testemunho, o que aconteceu? Ele foi recriminado. Por quem? Nada mais, nada menos do que Tiago. Tiago era quem? Era dos discípulos? Ele era discípulo? Era meio irmão de Jesus, que liderava a igreja em Jerusalém. E, inclusive, colocou 4 práticas baseadas no Antigo Testamento para que os cristãos que se convertessem, os gentios, praticassem. Vendo como que é sutil, as coisas entram de forma sutil. Se nós não exercitarmos o Espírito, irmão, muita coisa vai entrar. E aí, nós vamos achar que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E um fato mais marcante nessa experiência com Tiago foi que, através desse recuo de Pedro, o Senhor teve que buscar quem? Paulo, que era quem? Um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Já pensou o Senhor ter que nos deixar para buscar alguém que não viu nada do que nós vimos até hoje? Eu, então, estou desde 1986 aqui, vivendo a vida da igreja, e perder essa chance de estar sendo aperfeiçoado pelo Senhor para a volta dele. Então, essa condição, ela é individual e pessoal. E não adianta você ficar tentando medir, não. A sua medida é sua, não é a de Deus. Nós, homens naturais, somos fáceis de fazer medida. E hoje, quanto mais se passa, mais fácil está acontecendo. Mas, voltando novamente no princípio do que nós executamos. O que vai completar é aquilo que está sendo feito conforme a vontade e a soberania de Deus. Bom, vamos dar uma fechada rápida aqui, porque nós já estamos 8h20. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. A gente nunca imaginava que a gente ia ver esse cumprimento do versículo de Mateus ali, que fala que no final dos tempos muitos iriam esfriar por causa das iniquidades, né? A iniquidade, ela tem as esferas, né? Ela tem a esfera física, a esfera psicológica e a esfera espiritual. Então, ela tem uma amplitude de trazer uma condição de nos impedir a ter o operar de Deus na nossa vida. E aqui nesse capítulo 5, o primeiro versículo que nós lemos lá no capítulo 1 de Pedro, ele fala como? Pedro, apóstolo, ok? E o capítulo 5, ele fala aqui, ó, suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunha, ocular do sofrimento de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Então ele aqui já não é apóstolo. Por quê? Tá vendo, irmãos, como é que é a função? Ele não ousou falar que eu sou apóstolo. Ele simplesmente falou, olha, eu presbítero como eles. Cada lugar nós vamos ser de um jeito. Quem é o cabeça? Cristo. Quem é o Senhor? Cristo. A igreja é de quem? É de Cristo. E nós somos membros. Quem é o Senhor? É Ele. Qualquer outra posição que nós ostentarmos ou que desejarmos, está fora. Quem colocou fora? A Bíblia, a palavra, Cristo. Ele é o cabeça. Agora, qual é a nossa função, então? O que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Aí, ó, pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado. O primeiro, no caso, né, o primeiro cuidado, eu tenho lá em casa a minha família, né? Tem a minha família, está sob o meu cuidado. E os demais que o Senhor vai colocando. As irmãs até
me falaram essa semana um testemunho interessante. Teve uma pessoa que foi lá no Bucafé e eu não vou ser tão fiel, mas depois elas me ajudem caso ficar faltando alguma coisa, né? É uma irmã que foi lá e elas oraram para essa irmã, de uma denominação, né? Nem sei de onde que é, né? Aí oraram com essa irmã. E a irmã, oração, orou e entrou junto com elas lá e o negócio incendiou. Aí, o horário da consulta dela era mais tarde, não é isso? Ela tinha um tempo disponível. O que que ela fez? Ela ficou lá no Bucafé e pediu para as irmãs, falou com as irmãs o seguinte: eu posso orar para as pessoas aqui enquanto vocês estão trabalhando? Porque vocês estão trabalhando, aí eu, né, a pessoa que estiver aqui, já que eu estou com tempo, eu posso orar para as pessoas que vierem aqui? Aí vocês me falam, alguém precisou de oração? Eu oro. Vai entender um negócio desse, irmão? Nunca foi, eu não sei quando. Tá vendo? Chegou lá, olha bem, Celso. Olha o que ela falou. Aqui, ó, eu estou com o tempo liberado. Aí vocês estão trabalhando, eu estou vendo que vocês estão no corre-corre. Ela já tinha pegado fogo com as irmãs. Ela já tinha incendiado lá. Aí, olha o sentimento dela. Aqui, eu posso fazer o seguinte, então. Eu vou ficar aqui aguardando mesmo. Se aparecer alguém aqui, eu posso orar para as pessoas, igual nós fizemos aqui. Ó. É verdade. Ela deu aquele lugar, precisa ser uma ferramenta, né? Sim. Sim. Que ela poderia também, que, na verdade, ela era ministra lá da... Claro, Tem esse cargo, né? Deve ter. Esses trem assim, sempre assim. Sim. Cargo lá, né? Sim. Ministra da palavra. Sim. Ela já evangeliza mesmo. Sim. Então, naquele momento ali, ela sentiu isso e ela pensou de uma forma muito forte do cargo. Aí. Ó. Nós oramos por ela. Então, isso aqui é de Deus mesmo. Aí. Essa é uma maneira forte de orar, né? Ó, pra você ver. Assim, Ora com mais, né? e foi de mesa em mesa, sabe? E foi algo assim, que Amém. Aí, ó, pra você ver. precisando, um momento assim, tava cheio de café, Sim. não tinha ninguém de nós poderia fazer aquilo. Sim. Mas naquele momento, Deus Amém. que pessoas... Pedras vivas. Ele é uma pedra. Aí. Da edificação. Tá vendo, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, quando a gente vê a nossa função, isso aqui é uma função. Pastorear o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Antes, tornando-vos exemplos do rebanho, porque a chave vem no 4. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Efésios, vamos lá, rapidinho. Efésios, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Fecha esse tem rapidão aqui. Efésios 4. Irmãos, nós não podemos escapar de um negócio desse, não. Nós temos que ficar dentro, pelo amor de Deus. Efésios 4, a partir do versículo 7, fala assim, ó. E a cada um de nós. Está especificando alguém aqui? Está falando assim, ó, fulano está fora, ciclano, beltrano? Não, a fileira da esquerda, está falando? Não. Está falando o quê? A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Irmão, nós não podemos esperar nada de fora, não. É dentro. Está vendo? É Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou. Quem designa? Cristo. Por intermédio da vontade do Pai. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Qual o objetivo desses homens? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje, a grande preocupação que a gente consegue ver no coração de Deus, a gente está vendo que os homens hoje estão fracos. As pessoas humanidade, está fraco. Os meninos estão demorando a sair de casa. Os meninos querem crescer. Lá nós preocupamos, trabalhar os meninos, porque tem que voar. É igual, eu vou dar um exemplo prático, né? Porque eu não tenho empresa, Celso tem. E tem empresa de lá. Mas uma hora vai passar o bastão. E se não preparar Samuel, ou quem, né? Não sei quem, né? E aí? Vai esperar algum B.O.? Capotou, o menino não está preparado. E aí? Casou, e agora? Ele casou, Mateus também. Casou. Casou, tá mais que eu. Casou, Casou, Não, já, o menino já vai vir, Já tá de brinde, O menino já tá, já vingou aqui, Ô, Tom, sabe o que que fez? Ele perdeu o controle, desceu porra abaixo, ele tá correndo, Oi? Tá não, sabido não. Se tivesse sabido, não tinha que correr porra abaixo. Eu não tenho que correr, Claro, irmãos. Os meninos hoje estão vivendo essa vida aí aleatória. E nós vamos fazer vista grossa que tá tudo bem? Vamos fingir que tá tudo bem? Que não tem nenhum problema? Tem uns que acham que tá tudo bem, que não tá acontecendo nada. Mas tá aí, irmãos. Um caso ou outro vai aparecer de forma mais clara. Mas as situações estão aí. E nós não estamos vendo. Por quê? Não estão amadurecendo. Mas o que Deus ele quer que cada um de nós chegue a essa maturidade. Nós precisamos crescer. Nós vivemos diante de um Deus vivo e verdadeiro, irmão. Nós não vivemos uma mentira. Não estamos aqui para fingir que está tudo bem. Nós temos que viver uma realidade. Eu vivo uma realidade. Eu fui chamado para viver uma realidade. E o Senhor tem que ter misericórdia de nós. E aí, se não chegar ao aperfeiçoamento ou ao crescimento, vai ficar como menino, levado para um lado, para o outro, por qualquer situação. Que isso não venha acontecer conosco ao vivermos a vida da igreja. Que nós possamos ter a nossa posição diante de Deus, sabendo que dele é que procedem todas as coisas. Dele é que vem todas as coisas. E ele é suficiente para nos guardar e nos conduzir mediante a palavra do seu poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E assim como Pedro recebeu esse chamamento, mesmo diante das situações e circunstâncias adversas que aconteceram com ele, mas ele ainda se posicionou e reagiu para fazer a vontade de Deus. Que nós possamos também ter o mesmo coração. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar pequenos grupos? Jesus!